Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos durante este período da pandemia da Covid-19. Falamos sobre a pandemia, sobre o impacto nas nossas vidas e falamos também sobre outras questões importantes para a nossa comunidade, para a nossa vida coletiva. Antes de iniciarmos o programa de hoje, a conversa desta noite, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube, a seguirem-nos na nossa página no Facebook e também a acompanharem a atualidade guimaranense em maisguimarães.pt. E hoje, sobre o que vamos falar, sobre uma questão antiga, a poluição no Rio Vizela. E o nosso convidado de hoje é Vítor Hugo Salgado, é presidente da Câmara Municipal de Vizela. E eu faço já esta pergunta agradecendo, Vítor Hugo Salgado, pela disponibilidade em estar connosco. Esta questão da poluição do Rio Vizela é uma questão já antiga, já tem imensos anos, já tem sido muito discutida. Há aqui alguma novidade ou podemos estar a falar de um esgotar de paciência dos vizelenses perante uma situação que, tal como disse, já tem demasiados anos? Boa noite. Muito boa noite antes de mais, e antes de começar a responder à questão, e se me permite, eu gostaria de aproveitar este momento para agradecer o convite que me foi dirigido e de certa forma, demonstrar a abertura para falar sobre uma temática que é sem dúvida relevante, para além das fronteiras, que podemos chamar, que são as fronteiras do Concelho de Vizela, até porque esta é uma temática que é transversal a um conjunto de concelhos, um dos quais Guimarães. Na verdade, esta é uma questão que já vem sendo a ser debatida há alguns anos, já é uma reivindicação que tem mais de 40 anos. Estamos a falar, na realidade, de um rio que tem, ao longo da sua história, marcas que são muito expressivas e muito significativas, porque é um dos rios, e foi um dos rios mais poluídos da Europa. Foram dados alguns passos, mas, na realidade, eu não sei se é pelo facto que referiu, isto é, se é pelo facto de a paciência ter esgotado, mas eu acho que tem a ver, sobretudo, um facto que é muito relevante, que é a alteração do Executivo Municipal. Houve uma alteração do Executivo Municipal que mete conhecimento público, até aqui quem teve em funções sempre à frente do Concelho de Vizela foi o Partido Socialista, e não houve, na minha opinião, uma dedicação a esta matéria. Atendendo ao rumo que este Executivo quis implementar para com uma estratégia de revitalização ambiental, para com uma estratégia de regeneração urbana, para com uma estratégia de reafirmação de Vizela como destino turístico, o que acaba por significar é que era essencial, face a estes pressupostos, a Câmara Municipal de Vizela ter, efetivamente, uma palavra a dizer, mas uma palavra assertiva, uma palavra forte, que permitisse, por um lado, demonstrar descontentamento não só da Câmara, não só do Executivo, mas de todos os vizelenses, e com isto dizer que o rio é verdadeiramente importante para o Concelho de Vizela. É importante numa perspectiva turística, é importante numa perspectiva de qualidade de vida, é importante, sem dúvida, para aquilo que representa um concelho que tem o nome daquele rio e que, por sua vez, neste momento, vive voltado para este rio. Temos um parque, uma marginal ribeirinha e um parque das termas que vive em confronto constante e direto com este rio, e para que as pessoas possam usufruir deste parque, para que as pessoas possam praticar atividades desportivas, para que as pessoas possam ter qualidade de vida, para que os turistas possam visitar o Concelho de Vizela, é necessário resolver este problema que já se arrasta há 40 anos. E foi este pressuposto. Foi a mudança de executivo associada a uma nova estratégia e a redefinição, se assim poderemos dizer, do rio como algo relevante e importante, sem deixar cair esta matéria em aquilo que se pode denominar de um vazio sem respostas. Tem uma ação popular de descontentamento agendada para a próxima quarta-feira, dia 5. Até onde está disposta a Câmara Municipal de Vizela a ir para reivindicar a despoluição do Rio Vizela? Eu acho que o importante neste momento é demonstrar que a Câmara Municipal de Vizela não vai parar. A Câmara Municipal de Vizela tem, de certa forma, avançado com um conjunto de medidas, onde, na minha opinião, a mais relevante de todas, até mais do que propriamente a ação popular, é o boicote das próximas eleições presidenciais, mas há um conjunto de pacote de medidas a tomar sobre esta matéria. Porque nós temos consciência que isto é um problema tão grave, um problema que se tem arrastado ao longo de tantos anos, que se não for uma estratégia multifacetada com um conjunto de ações, o problema irá ser resolvido.
porque caso contrário, a vontade sempre existiu. Esta não foi devidamente demonstrada. E daí que a Câmara Municipal de Vizela apresentou há cerca de 15 dias atrás uma ação que é o boicote eleitoral nas próximas eleições presidenciais. Não é algo inédito, no Conselho de Vizela já aconteceu no passado. Apresentou também como medida um envio de toda a documentação que fundamenta a posição da Câmara Municipal de Vizela, mais um conjunto de testes feitos por um laboratório oficial, mais um conjunto de vídeos e de fotografias que atestam aquilo que nós dizemos, para as entidades europeias, mais precisamente para a Comissão, Comissário do Ambiente e também para a Agência Europeia do Ambiente. Para além desta medida de envio, para além da possibilidade do boicote, a Câmara Municipal de Vizela irá interpor uma nova ação por crime de poluição ambiental, novamente contra as Águas do Norte. Mas aqui dizer que vai ser um pouco distinto da outra vez. Porque na realidade, da outra vez, nós só tínhamos fotografias, tínhamos uma recolha fotográfica expressiva e que, na nossa opinião, as imagens que eram mostradas eram mais que suficientes para condenar as Águas do Norte, mas o que se verificou é que as Águas do Norte foram condenadas por uma contraordenação e que, na realidade, não houve prova de qualquer tipo de crime ambiental. Uma leitura do acórdão, da decisão, verificamos quais eram os pressupostos que, na realidade, não estavam previstos e que não tinham sido fundamentos dessa decisão. E agora nós estamos a colmatar esses pressupostos. Isto é, fizemos não só fotografias como fizemos vídeo, fizemos análise de água e estamos, de certa forma, a comprovar de forma categórica que a estação de tratamento, as Águas do Norte, são sem dúvida o maior poluidor do Rio Vizela e, por sua vez, também o Ave. Portanto, estamos a falar de uma estação de tratamento de águas residuais que está localizada no concelho de Guimarães, em Cerzedo em particular. Estamos a falar de um rio que nasce em Faf, que passa por Guimarães, que passa por Felgueiras, que passa por Vizela, chega a Santo Tirso também antes de chegar ao rio Ave. Portanto, há aqui vários municípios que estão diretamente ligados, são banhados pelo rio Vizela, e eu arriscaria dizer que temos um município apenas muito preocupado e muito focado em resolver este problema. De certa forma, sente-se sozinho nesta luta. Esperava uma maior cooperação dos municípios que também são banhados por este rio. Eu acho que existe uma abertura por parte desses municípios para a colaboração e a criar condições para solucionar este problema. Eu acho que todos os presidentes da Câmara desses municípios, por onde passa o rio e onde ele desagua, sentem a necessidade de resolver o problema. Agora, eu acho que o problema é muito mais grave no Concelho de Vizela, porque na realidade o facto de passar no centro urbano, o facto de passar numa zona que está a ser urbanizada, o facto de passar no Parque das Termas e da Marginal Ribeirinha, o facto de passar ao pé das próprias termas de Vizela e de ser algo tão relevante para a qualidade de vida e para o turismo do Concelho de Vizela, sobretudo porque nós vivemos através desse rio também, acho que ganha uma nova relevância, uma nova expressão muito mais forte do que qualquer outra autarca. Não quer dizer que eles não estão preocupados, têm mantido conversa com várias autarcas que têm contacto direto com o rio Vizela, têm demonstrado um apoio constante e permanente às posições que nós temos vindo a assumir, só que para eles a expressão e a relevância do rio Vizela, comparado efetivamente com a nossa, é completamente distinta. Contudo, estou certo que com o evoluir deste processo e com o demonstrar na realidade a importância que ele tem para o Concelho de Vizela e para esta região, que mais cedo ou mais tarde, de uma ou de outra forma, vai haver uma associação clara para com esta estratégia que a Câmara Municipal de Vizela está a definir. Relativamente aos resultados dos estudos que realizaram às águas após essa descarga ou essas descargas que vocês identificaram, nesta semana a Águas do Norte enviou um comunicado à agência Lusa afirmando que não havia qualquer anomalia na estação de tratamento de águas residuais de Cerzedo, a ETAR de Guimarães de Cerzedo, o equipamento que a Câmara de Vizela identificou como sendo o foco poluidor do rio. Os resultados que têm nas análises que fizeram concluem algo diferente daquilo que é aqui colocado pelas Águas do Norte? Concluímos algo que é completamente distinto, concluímos algo que é completamente diferente. E a prova real são as análises que iremos apresentar na próxima segunda-feira, em conferência de imprensa,
E para além disso, é mais que suficiente a qualquer pessoa que não percebe efetivamente da matéria, que consegue ver o vídeo. Não sei se já teve a oportunidade de ver o vídeo que nós conseguimos gravar através de um drone e consegue-se perfeitamente perceber a grande diferença entre antes da estação e depois da estação. O verde é completamente distinto. As pessoas a utilizar o rio, a tomarem banho antes da estação de tratamento. E depois a cor preta ou avermelhada, que vai mudando ao longo das mais variadas descargas que são feitas, demonstram que, efetivamente, se na realidade as águas do Norte olharem para estas provas, elas são totalmente inquestionáveis. Agora, eu vou dizer uma coisa que é muito relevante que as pessoas percebam, que é o tratamento que é dado por parte das entidades públicas, e falo, por exemplo, do CEPNA, que é a entidade que tem a capacidade de fiscalização de uma hipotética descarga, é completamente diferente daquilo que é uma descarga do METAR, de uma estação de tratamento das águas do Norte, ou então uma descarga de um privado, seja esta legal ou ilegal. O que eu quero dizer? Para analisarmos, uma empresa que tem a capacidade de colocar, que efetivamente fez de tratamento na sua estação de tratamento privada, ao colocar a água de novo no rio, depois de fazer esta recolha, se hipoteticamente existe uma descarga de poluição ambiental, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia ao CEPNA e o CEPNA automaticamente vai ao local. Ao chegar ao local, o CEPNA, vendo as condições da água, faz um levantamento das mesmas e, a seguir, depois de fazer o levantamento das condições dessa mesma água, passa objetivamente uma contributação. O que é que acontece quando há uma estação de tratamento pública ou de capitais públicos? O que acontece é que, por exemplo, se a estação de tratamento, por qualquer motivo, faz uma descarga, se há uma denúncia e o CEPNA tem esta informação, o CEPNA desloca-se para o local. E, por exemplo, se vai a deslocar-se para o local, ou se ainda não saiu das suas instalações e recebe um ofício das Águas do Norte a dizer tivemos uma descarga face a este problema A, B, C ou D, eles já não se deslocam. E se deslocarem ao local e no momento da descarga não houver qualquer tipo de informação sobre a mesma descarga, o que se verifica é que é dado sempre a dúvida para que a própria estação de tratamento não seja aplicada qualquer contraordenação e que na realidade se consiga justificar. Enquanto um particular automaticamente é passado à contraordenação e tem que se justificar para a sua não aplicação, numa estação de tratamento pública, que é o caso das Águas do Norte, não é aplicada a contraordenação e só se verificar que existiu na realidade poluição é que é a contraordenação aplicada. As regras, nós estamos a falar sobre regras completamente distintas. E é por isso que na realidade o Rio Visela ainda não está disponível. Porque a verdadeira fiscalização que deveria ser feita não é efetuada. E porque, na verdade, todas as provas que nós reunimos acabam por ser contestadas, acabam por ser postas em causa. Eu, no decorrer do dia de ontem, estava a ver um vídeo com algumas imagens do CEPNA a fazer recolha de água. E quem olhar com atenção para o local onde foram fazer a recolha de água, eu arrisco-me a dizer que aquela recolha de água vai dar zero. E que a água naquele sítio vai estar, efetivamente, com condições, por exemplo, para banhos. Porque, na realidade, não foram junto da estação de tratamento e vão a um local onde a água tem um caudal muito mais expressivo do que naquele local efetivo. O que quer dizer que a mistura da água já foi muito mais conseguida e que, na realidade, a expressão já não vai ser tão significativa. Associada a isto, uma nota muito importante que eu vi naquela recolha no decorrer do dia de ontem, é que, na verdade, a ETAR, como todos sabem, não é todos os dias que o Rio Visela está preto ou que o Rio Visela está vermelho. Eu posso dizer que entre janeiro e maio o rio teve claramente e sempre em boas condições. Havia um tratamento efetivo. O que acontece é que, se calhar, antes desta análise e deste tratamento que antecedeu à descarga, foi efetivamente tidas as condições que eram necessárias e legais. O que eu quero dizer com isto? Uma coisa muito simples. Enquanto um privado faz uma descarga ilegal, mesmo tendo a sua estação de tratamento em condições legais, é logo penalizado. Esta estação de tratamento
tem a facilidade de ser uma estação de tratamento público e que tem as suas relações institucionais e que está ao serviço de quem nós sabemos. Eu não estou contra a estação. Eu tenho outra questão. Eu estou a favor do rio. E se a estação é que está a poluir o rio, a estação deve criar uma solução para o efeito. Portanto, perante essas dificuldades, a única opção que a Câmara Municipal de Vizela encontrou aqui foi ter a população do seu lado e sente que a população está consigo, está com a Câmara Municipal nestas reivindicações. Sente isso, por exemplo, quando vai ao Parque das Termas e encontra lá os seus munícipes descontentes, eventualmente, com o estado da água do Rio Vizela? Sem dúvida. Eu acho que nós não sempre tentamos ter a população, porque nós temos a população 100% do nosso lado nesta matéria e nesta discussão. Mas nós queremos ir mais longe. O que é ir mais longe? Nós queremos efetivamente provar e convencer que, na realidade, não é a população de Vizela e os vizelenses que têm razão entre si. É a população de Vizela e os vizelenses que têm razão perante o país, perante a Europa. O que nós vemos nos vídeos que a Câmara Municipal de Vizela fez, estamos a falar de algo que parece um país do terceiro mundo. Então o que é que nós procuramos? Nós procuramos criar todas as condições para que uma população motivada consiga convencer a região e que esta região consiga convencer o país. E depois disto tentamos fundamentar a nossa posição em algo devidamente alicerçado, enviando cartas para a União Europeia, que terá efetivamente a necessária análise sobre esta matéria e que se vai questionar como é que é possível, em plena Europa, haver descargas numa estação de tratamento pública como estas? Como é que é possível? Como é que não há soluções? Como é que a União Europeia passou anos e anos a mandar dinheiro para os vários países da Europa para superar problemas como este? E Portugal tem uma estação de tratamento que efetivamente não consegue ser eficaz para aquilo que foi efetivamente definido. Depois de convencermos a Europa, parece-me aparentemente que já estamos a convencer todos os deputados da Assembleia da República. Os deputados do PS, o Luís Soares já demonstrou a importância para esta matéria. Os deputados do CDS também já demonstraram a importância para esta matéria. Os deputados do PSD também já demonstraram esta relevância. A própria Comissão do Ambiente, a quem pedimos uma audiência e o debate sobre esta matéria em sede de comissão no início deste ano, finalmente, e depois disto tudo que estamos a fazer, resolveu fazer um agendamento desta discussão. Conclusão, eu acho que mais cedo ou mais tarde, e havendo aqui um movimento popular, mas havendo também aqui algo que é muito relevante, que é a compreensão que isto é inadmissível, é inaceitável num país que se encontra enquadrado na União Europeia, termos a percepção que isto será totalmente resolvido e solucionado. Associações vizelenses relacionadas com o Rio tinham agendado para esta semana também manifestações de descontentamento. A Câmara Municipal, ao marcar esta ação popular para a próxima quarta-feira, quer de certa forma juntar estas forças e também institucionalizar esta manifestação, também de alguma forma controlá-la. É esse o principal objetivo, evitando aqui alguns excessos que pudessem eventualmente acontecer? Sem dúvida. O que a Câmara Municipal de Vizela colocou sobre a mesa quando avançou com esta ação e querá apresentar o contexto e os contornos em que esta vai acontecer já na próxima segunda-feira, o objetivo é criar condições para que não tentem descredibilizar a luta em torno do Rio Vizela, atendendo ao período de Covid que nós temos, para de certa forma tornar irresponsável qualquer ação que possa surgir. O que é que eu quero dizer com isto? A Câmara Municipal de Vizela neste momento está em contacto com os vários movimentos que decidiram avançar com ações de contestação e estamos a tentar criar uma plataforma de entendimento para que haja uma única iniciativa e que esta única iniciativa seja uma iniciativa que não ponha em causa, desacreditando a luta face ao período de Covid em que vivemos. E por isso mesmo conto na próxima segunda-feira a apresentar uma iniciativa conjunta e que, de certa forma, tenha contornos para acreditar e não desacreditar a luta que a Câmara Municipal e a população do Concelho de Vizela está a levar a dar. Relativamente, e a última questão relacionada agora com o Rio, depois falaremos sobre a Covid e sobre o trabalho que está a ser desenvolvido também pela Câmara Municipal de Vizela, neste programa que nasce neste período específico da nossa história.
O que é que espera na próxima quarta-feira com esta ação popular? O que é que poderá aí acontecer? Que número de pessoas estima conseguir juntar nesta manifestação pela despoluição do Rio? Eu espero, e acho que isto vai acontecer, uma forte mobilização. Vai ser uma mobilização paulatina, não vai ser permanente, vai ser uma mobilização progressiva, porque é isso que nós pretendemos que aconteça para não pôr em causa as regras do Covid. Do ponto de vista da ação em si, o que acaba por acontecer é que esta ação é vista como algo muito relevante, mas sendo mais uma. Porquê? A vida já me ensinou que, na verdade, não é apenas com uma ação esporádica, independentemente do que ela possa ser, que se vai resolver o problema da realização. É um problema que se arrasta há muitos anos, é um problema de enorme dificuldade. É um problema que, para ser resolvido, precisa de um investimento por parte da Administração Central ou da empresa Águas do Norte, ainda num valor expressivo, num valor que pode ir para além dos 5 milhões de euros. E, na minha opinião, o que acaba por acontecer é que isto faz-me acreditar que não se vai resolver tudo. Que a solução final que nós procuramos é uma solução de investimento, é uma solução que efetivamente é necessário haver aqui uma aplicação por parte da Administração Central, por parte das Águas do Norte, e que esta vai ser mais uma iniciativa. Porquê? Porque o que estou habituado a ver é que tem havido muitas iniciativas. Houve uma petição há cerca de 4 anos atrás que chegou à Assembleia da República e onde esta matéria foi referida, falada e valorizada, mas depois ficou por aí. Porquê? Porque na realidade o que acontece é que esta matéria é discutida e quando acontece um momento e um período como este em que surge uma ou outra iniciativa, o Rio acaba por vir bem. Acaba por ficar agradável, acaba por criar melhores condições de vida e qualidade de vida aos vizelenses. Mas na realidade o que se verifica é que isso é temporário. O que é que a Câmara Municipal de Vizela quer? A Câmara Municipal quer uma decisão definitiva, quer uma solução definitiva. Queremos algo que não esteja dependente da necessidade do Executivo Municipal, dos vários grupos organizados, dos vários movimentos existentes, estarem atentos ao Rio Vizela e ele vem vários meses bem. Começa a vir vários meses mal, lá temos nós que voltar ao assunto. Não, nós queremos algo em tudo similar àquilo que aconteceu em Rio Tinto. Foi a construção de um emissário que permitiu que a estação de tratamento passasse a descarregar mais abaixo, onde o leito do rio tem uma expressão para conseguir efetivamente absorver tudo que é a descarga habitual e normal da estação de tratamento. E com isto resolve definitivamente o problema. O problema do Rio Tinto foi resolvido de forma definitiva. Teve um custo, se não estou em erro, entre os 7 e os 9 milhões de euros de várias comparticipações, mas está resolvido. Deixou de ser uma preocupação. Foi também um dos rios mais poluídos da Europa. E o que nós precisamos aqui é uma decisão definitiva. E isto para dizer o quê? Esta vai ser mais uma ação. Mas esta ação pode dar origem a que durante mais um mês ou dois o rio volte a correr normal. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos essa ação, nós queremos o boicote eleitoral, nós queremos que as instâncias europeias se apercebam o que é que se passa em Vizela, nós queremos que a Assembleia da República se passe a pronunciar sobre esta matéria, nós queremos que as entidades tenham conhecimento, nós queremos que isto seja uma luta não do Conselho de Vizela, mas desta região, e é isto tudo que vai levar a uma tomada de decisão essencial para resolver isto de forma definitiva e para que, na verdade, Vizela seja esteja integrada num país que é Portugal e que está integrado na União Europeia. Vítor Hugo Salgado, relativamente à Covid-19 e ao impacto que esta pandemia está a ter em todo o território português e mundial, portanto uma pandemia com este caráter mundial, que impacto é que teve em Vizela? Como está o município de Vizela nesta altura da pandemia da Covid-19? Eu, relativamente à Covid-19, tenho sempre um discurso um pouco prudente. Porquê? Porque, por muito que nós possamos afirmar que as coisas estão minimamente controladas, de um momento para o outro pode haver um surto. E já houve vários momentos em que isso aconteceu no Conselho de Vizela e onde, na realidade, foi controlado. O que é que eu quero dizer com isto? O Conselho de Vizela é um conselho que, face à sua localização, teve
um arranque, se assim poderemos dizer, do Covid-19 preocupante, porque o Concelho de Vizela surgiu, como todos sabemos, da junção de várias freguesias de vários concelhos. E existem duas freguesias onde isto surgiu, em dois concelhos distintos, em Lousada e Felgueiras, que eram duas freguesias que estavam muito mais voltadas para Vizela do que para esses concelhos. E quando surgiu este surto, foi algo que nos preocupou bastante, porque o Concelho de Vizela acaba por ser praticamente front office dessas freguesias. Essas freguesias estavam inseridas no projeto de diploma inicial da criação do Concelho de Vizela e isso prova o quanto nós estávamos voltados para elas e o que se verifica é que tivemos um arranque inicial muito preocupante. Depois foram tomadas um conjunto de medidas ainda muito significativas, muito expressivas. A Câmara Municipal de Vizela gastou mais de 600 mil euros na sua ação global, desde o apoio aos comerciantes, do ponto de vista daquilo que é a água, a luz, o lixo, as suas despesas permanentes, desde o apoio a todas as IPSS, no que toca a um kit que foi feito para distribuir aquilo que é básico e essencial, não só às IPSS, mas também aos bombeiros, mas também ao centro de saúde, mas também a um conjunto de entidades públicas fundamentais, assim como foi um dos concelhos, foi o primeiro concelho do país a avançar com testes nas IPSS, foi o concelho do país que proporcionalmente mais testou. Nós fizemos praticamente 6 mil testes num concelho de 24 mil habitantes, o que quer dizer que é muito significativo, muito expressivo. Fizemos testes nas IPSS, mais que uma vez, fizemos testes aos comerciantes, fizemos testes aos alunos que efetivamente iniciaram as suas aulas do 11º e 12º ano, fizemos testes aos bombeiros, fizemos testes a todos os médicos, auxiliares dos centros de saúde, tivemos uma atividade muito assertiva sobre esta matéria. Apoiámos e reforçámos todos os apoios às instituições de cariz social do ponto de vista financeiro, aos próprios bombeiros. Quer dizer que não parámos desde a primeira hora até à concepção de um lar residencial, caso surgisse algum problema na residência de algum vizelense, ou nos próprios lares e nos próprios IPSS. O que quer dizer que é uma matéria, nós tivemos uma dedicação praticamente absoluta e onde conseguimos, na realidade, e na minha opinião, criar condições para algo que é o mais importante no meio disto, que é o controle da doença é importante, mas não depende de nós, mas algo que depende de nós, que é criar condições que as pessoas sintam a mínima de segurança, que as pessoas sintam que a autarquia está do lado delas, que as pessoas sintam que a autarquia está a fazer tudo o que está ao seu alcance e que ao mesmo tempo isso lhes dá sinais de conforto, sinais de segurança, sinais de acompanhamento. E isto permite aqui afirmar que faça uma realidade, que em tudo não sabemos como é que ela se desenvolve, faça uma realidade tão difícil de contornar, porque na realidade é muito nova, é muito atípica, é inesperada. Eu acho que muda completamente tudo aquilo que nós conhecemos, não é? Eu às vezes desloco-me a determinados locais, a conferências, às atividades que nós temos, e quando olho à minha volta e digo, estamos todos de máscaras, antes de entrar fomos desinfetar as mãos, não podemos pegar nas canetas uns dos outros, temos que limpar os pés. Isto mudou radicalmente a vida dos portugueses e dos vizelenses em particular. Isto permite-me dizer uma coisa, que é a nossa função foi criar planos de contingência. E vou dar um exemplo. O que nós vemos é, por um lado, a população adaptar-se a uma nova vivência e, por outro lado, as autarquias estarem sempre atentas. E isso é que permitiu, quando uma das funcionárias que acabou por apanhar Covid face à sua filha, que veio de outra região do país, passar o fim de semana, e que depois foi para a escola e transmitiu o vírus a uma criança, foi a nossa intervenção rápida, foi a nossa intervenção praticamente imediata, que permitiu apenas e só haver uma criança infectada. E isto não quer dizer que no futuro não aconteça em tudo algo similar e que haja um surto no Concelho de Vizela. Agora, o que se depreende é que existe uma enorme boa vontade. A título de exemplo, nós começamos o ano letivo, o reinício do ano letivo no 11º e no 12º ano. Nenhuma das crianças, nenhuma das pessoas
estudantes, assim poderemos dizer, apresentam Covid. Mas houve vários funcionários que apresentaram. Conclusão, se nós não tivéssemos feito testes a esses funcionários e colocá-los a aguardar que efetivamente essa situação fosse ultrapassada, nós podíamos ter aqui um grave e um grande problema. O que quer dizer é que vamos tentar levar a vida em frente, vamos adaptar a nossa vida a uma nova realidade e, sobretudo, as autarquias devem ter aqui uma ação, planos de contingência devidamente montados, que seja uma ação imediata e com uma resposta imediata. Caso contrário, se bloquearmos tudo que é, na realidade, a ação dos agentes económicos, sobretudo, nós corremos o risco de, após o Covid, termos um problema ainda mais grave. E a Câmara Municipal de Vizela está agora melhor preparada para uma eventual segunda vaga da Covid-19? Há aqui algum plano que tenha já elaborado? Aquisição, por exemplo, de material de proteção individual, coisa que não existia no início desta pandemia. Há já aqui algum trabalho feito e alguma preparação para uma eventual segunda vaga? Estamos, sem dúvida, muito mais preparados. Estamos, sem dúvida, muito mais munidos, assim poderemos dizer, de todos os meios que são essenciais para dar resposta. Agora, há uma coisa que eu quero dizer que é muito relevante. Na verdade, não há ninguém que esteja preparado para esta situação. Tudo vai depender um pouco da sorte e de uma hipotética segunda vaga, com as devidas repercussões que possam acontecer. E daí que esta sorte depende um pouco de nós, de cada um de nós, das nossas ações e da forma como nós reagimos a esta pandemia. Porque, na realidade, se nós procurarmos o distanciamento social, se utilizarmos a máscara sempre que possível e sempre que sairmos, se utilizarmos o álcool gel, se criarmos todas as condições e aquelas regras que podem parecer muito pouco importantes e relevantes, mas que são sem dúvida muito significativas, vão fazer também a sorte de cada uma da população, de cada uma das regiões, para que consigamos fazer algo que é fundamental neste momento, que é conseguir derrubar, entre aspas, este inimigo invisível, por um lado, e conseguir manter a economia em funcionamento. A título de exemplo, o Concelho de Vizela, desde que surgiu o Covid, e comparado com os meses homólogos do ano anterior, aumentou em 40% o desemprego no Concelho. O que quer dizer que nós estamos preocupados com o Covid, mas também temos que ter uma preocupação muito significativa com aquilo que é a vertente económica de cada um dos concelhos, em particular os concelhos, o Concelho de Vizela está voltado para duas áreas que têm passado já alguns problemas, mesmo antes do Covid, que é a indústria têxtil e do calçado. 40% o aumento do desemprego. 40% em período homólogo. E outros impactos que consegue identificar na economia vizelense, que também estava já virada para o turismo, um setor muito afetado? Que outras áreas é que pode também aqui identificar e falar-nos um pouco sobre elas? Eu acho que isto... Já agora é que o município está a elaborar, ou tem já em prática, ou pensa elaborar nos próximos tempos de apoio a estes setores? O que acaba por acontecer é que, do ponto de vista do turismo, a Câmara Municipal de Vizela, já durante o período do Covid, não deixou cair esta bandeira, porque era uma bandeira que já teve muito significado, teve muita expressão para o Concelho de Vizela. Vizela, há mais de 100 anos atrás, era um concelho que tinha praticamente uma dezena de hotéis, era uma estância balnear, vivia muito das termas, vivia muito em torno daquilo que eram as atividades lúdicas, termais. Vizela teve uma importância e uma relevância do ponto de vista turístico nesta região, que depois desapareceu. E nós, percebendo isto, antes mesmo do Covid, já estávamos a investir nesta realidade. Houve um investimento de cerca de 5 milhões de euros nas termas, a própria Câmara está a tentar reforçar e revalorizar tudo que são os nossos recursos endógenos, apostou na marca Vizela, apostou na referência Vizela. Conseguimos, por exemplo, tornar o nosso doce tradicional, o linhol, um bolo conhecido, um doce conhecido a nível nacional, com a conquista do título de uma das 7 maravilhas do nosso país, o que quer dizer que estávamos apostados. Quando surgiu o Covid, não paramos. E tanto não paramos que criámos uma dinâmica nas redes sociais muito significativa e muito expressiva. Fizemos vários filmes sobre o turismo em Vizela,
Para além disso, preparamos a nossa saída do Covid com a participação em feiras nacionais e internacionais e criámos condições para que cada vez mais fosse possível falar-se de Vizela, conhecer Vizela e tornar Vizela com um destino turístico atrativo. Uma das principais medidas é o que está a acontecer em Vizela neste momento do ponto de vista da regeneração. Vizela, que teve praticamente 10 anos sem uma única obra no centro urbano, neste momento tem uma revolução em absoluto. Quem vem a Vizela neste momento consegue ver que Vizela está virada de uma vez. O Jardim Manuel Faria, a Praça da República, todas as artérias que vão ter ao Jardim Manuel Faria, a Praça da República, está tudo em obras. Estamos com uma fase de investimento na regeneração urbana, para que com isto o que é que acontece? Começamos, mesmo durante o Covid, para que no pós-Covid Vizela seja uma cidade e um concelho mais atrativo. Outra daquelas questões que é muito importante para o turismo é o rio que acabamos de referir, e isto é tudo algo que é tipo bola de neve, umas coisas levam a outras. E se este trabalho que fazemos no turismo é algo que é muito relevante para atrair cada vez mais turistas, para fidelizar-nos enquanto destino turístico, para com isto apoiar os comerciantes, restauração e bebidas, o que acontece com o Covid é simplesmente o contrário, que é, se nós temos as empresas em layoff, a disponibilidade financeira do agregado familiar é muito menor. Isto prejudica automaticamente o comércio tradicional. Se o comércio local e tradicional tem, efetivamente, menos procura, eles próprios também vão ter debilidades económicas e fecha-se cada vez mais estes círculos económicos. Associado a isto, temos empresas que encerraram em layoff e que não temos a certeza se vão abrir em setembro, em outubro. O que quer dizer que a Câmara pode dar muitos passos. A Câmara pode ser, de certa forma, um motor para o desenvolvimento económico local. Mas neste momento, o que é necessário para o Concelho de Vizela é fundamental. É, da mesma forma que houve uma medida por parte do Governo no que concerne à tradução e ao investimento daqueles milhões que vêm da União Europeia, o que é importante, não só para Vizela, mas para esta região, para o Val do Ave, e já tenho referido isto várias vezes, é um plano de emergência de apoio às empresas, ao setor da indústria têxtil, ao setor da indústria do calçado. E este plano de investimento, que seja um plano de investimento que dê liquidez económica às empresas, que dê tesouraria. Não vale a pena nós estamos aqui a criar empréstimos, porque os empréstimos é algo que vai dar uma liquidez aparente, mas que dentro de um ano teremos um garrote, ainda será pior. Nós precisamos de liquidez, nós precisamos que as empresas tenham dinheiro, nós precisamos que o governo perceba isto e que faça esse investimento. Porquê? Porque este investimento, se não for feito agora, vai ser feito daqui a um ano. Porquê? Porque na realidade, se disponibilizarem estas verbas neste momento, vão estar a investir e a dar liquidez e autonomia financeira à empresa. Se não o fizerem, as empresas entram em processo de insolvência. E depois o governo vai utilizar as verbas que devia ter utilizado. Não na liquidez financeira das empresas, mas depois a pagar subsídios de desemprego. Ou então, mais tarde, a fazer investimentos com o empreendedorismo, a criação da própria empresa, a criação do próprio emprego. Por isso, vamos antecipar isto tudo. E antes que as empresas encerrem, esse dinheiro vai ser dado em subsídios de desemprego, criação do próprio emprego ou o apoio ao empreendedorismo, seja investido nas empresas que neste momento temos a funcionar e apoiando os nossos empresários, que são sem dúvida excepcionais, extraordinários e uma referência para nós enquanto portugueses. O que é que o Vítor Hugo Salgado gostaria de poder concretizar nos próximos tempos para fixar mais população ainda em Vizela? Vizela que tem uma taxa positiva, não é? Portanto, tem aumentado nos últimos anos a sua população, ao contrário de outros municípios da região, nomeadamente Guimarães, tem perdido população nos últimos anos. Qual é já agora o segredo para Vizela estar a aumentar a população? Já falou aí de alguns aspectos, mas há outros que eu gostaria de colocar em prática para atrair ainda mais população, ou Vizela não quer ter mais população? Pergunto eu. Vizela quer ter mais população e para ter mais população é preciso que se verifique dois pressupostos. Quando se fala em população, como é que a população pode aumentar? A população pode aumentar de duas formas. Ou as pessoas que vivem cá passam a ter mais filhos e o agregado familiar, em vez de ser constituído por 3 pessoas, passa a ser constituído por 4, por 5. Isso aumenta, objetivamente, a população. Ou então pessoas que vivem em concelhos distintos
passam a viver para Vizela. Nestas duas possibilidades, a palavra de ordem é qualidade de vida. Logicamente, por exemplo, para a primeira fase da população, dos que vivem em Vizela, eu posso dizer que a Câmara Municipal de Vizela tem, por exemplo, uma medida que é o cheque bebé. Já vi vários autarcas em todo o país a criticar o cheque bebé, a dizer que o cheque bebé não faz sentido, a dizer que o cheque bebé não impulsiona o número de nascimentos. O que eu vou dizer é que eu fui pai, a Câmara Municipal de Vizela está apenas a distribuir 1000 euros para cada pai, para cada criança que nasce num agregado familiar, e o que eu posso dizer é que os 1000 euros podem não fazer a diferença, mas são sem dúvida muito significativos quando existe uma indecisão. Porque, em particular, quando a criança nasce, é quando a maior despesa é efetuada. É o carrinho de bebê, é a cadeira para o automóvel, é as fraldas em maior número, é as despesas de adquirir tudo aquilo que efetivamente faz o lançamento da criança para depois entrar num período mais estável de custos. E aqui dizer uma coisa, estes 1000 euros que nós damos, posso lhe dizer que não é só positivo por causa disto. É positivo também porque nós não damos os 1000 euros, nós damos 500 euros em dinheiro e damos 500 euros em vales. E esses 500 euros em vales têm que ser gastos obrigatoriamente no comércio tradicional. E com isto o que é que nós conseguimos? Conseguimos algo. O comércio tradicional tem tendência a definhar. Como nasceram 200 crianças no Concelho de Vizela no último ano, sensivelmente, e como nós gastamos 200 mil euros no comércio tradicional, no cheque bebé, 100 mil euros foram gastos diretamente nas lojas tradicionais do Concelho de Vizela. Diretamente. Mas isto não quer dizer que há investimento indireto. E como é que é o investimento indireto? É que depois uma pessoa que vai comprar uma roupinha, que vai comprar o carrinho, que vai comprar uma série de coisas, atendendo que não foi ao shopping, o cheque bebé os levou para aquela loja, eles vão comprar mais e vão gastar mais no comércio tradicional. E depois, como não foram ao shopping e como foram ao comércio tradicional, vão acabar por tomar um pequeno almoço, vão almoçar ou vão jantar nos restaurantes de Vizela. E vão fidelizar-se, e vão gostar e venham mais vezes. E isto para dizer que esta é uma das medidas para aumentar a população. Depois, para fixar mais a população, é olhar para o Concelho de Vizela com mais qualidade. E para isso há várias questões que eu acabei de referir. A regeneração urbana é fundamental, porque na realidade vai haver uma nova visão após estas obras todas. Em segundo lugar, o que eu acho que é muito importante é a existência dos privados que estão a fazer investimentos nos sítios certos. Em Marginal Ribeirinha, por exemplo, junto ao Rio Vizela, eu posso dizer que quase 50% das habitações que estão aí a ser adquiridas são de pessoas de Felgueiras, de Lousada, de Guimarães, porque na verdade este reforço de qualidade de vida e a vivência junto a áreas de ambientes extraordinários, excepcional. E estamos a 20 minutos do Porto, estamos a 5 minutos, 15 minutos de Felgueiras, 15 minutos dependendo da hora de Vizela, de Guimarães. Quer dizer que as pessoas acabam por se deslocar para cá, a habitação tem qualidade, os custos são mais baixos e têm a qualidade de vida que é essencial. São vários os fatores, estou apenas a enumerar aqui alguns, mas na verdade é com enorme satisfação que verificamos esse crescimento. Associado a isto, existe um outro fator, que é o aumento significativo e expressivo dos metros quadrados, assim poderemos dizer, de área de construção industrial. Porque a construção industrial leva obrigatoriamente à fixação. E nós pedimos esta inserção porque, na realidade, a Câmara Municipal de Vizela tem um projeto que custa sensivelmente 9 milhões de euros e não tem condição financeira para fazer algo. Aqui dizer que esta é uma situação que merece muita atenção do Concelho de Vizela, até porque, na minha opinião, acaba por ser uma situação ridícula, se assim poderemos dizer. E, para isso, eu falo em 3 pontos que são fundamentais. Um primeiro ponto, porque, na verdade, o Concelho de Vizela é o único concelho do país com alta densidade populacional, que apesar de termos 24 km², temos 24 mil habitantes, na verdade é o único concelho do país que não tem acesso à autoestrada. Segundo facto, muito relevante, é o único concelho do país que é atravessado por uma autoestrada e que não tem saída. E terceiro, não menos relevante e que é ridículo e caricato, é o facto de Vizela não ter acesso à autoestrada, mas na verdade ter um acesso, um nó na própria autoestrada com o nome de Vizela, que é o nó de Vizela. Mas na verdade esse nó de Vizela fica no concelho de Felgueiras e não tem acesso a Vizela. Daí que isto é sem dúvida algo caricato.
mas é algo muito importante, muito relevante, quer do ponto de vista da indústria, quer do ponto de vista do turismo, quer do ponto de vista da qualidade de vida. E a Câmara Municipal de Vizela espera que, na realidade, este seja um projeto a estar integrado no próximo PNI 2020 e que seja, sem dúvida, uma decisão a ter em consideração por parte do governo. Uma nota muito relevante que aqui me parece também a ter em consideração é que, na verdade, há cerca de 3 anos atrás, sensivelmente, no final da reta do último mandato, mais precisamente no início do ano 2017, houve várias autarquias, por exemplo, Guimarães, Famalicão, Felgueiras, que na distribuição de 82 milhões de euros de acessos às autoestradas, acessos às zonas industriais, conseguiram essas verbas. E na altura a inércia do executivo anterior não apresentou projeto, não apresentou candidatura e por isso recebeu zero. E por isso eu acho que se na altura nós estivéssemos em funções teríamos conseguido resolver este problema. Estamos à espera que agora surjam as mesmas condições para que este problema seja devidamente ultrapassado. Falando agora a nível nacional, que tem certamente repercussão local, politicamente, acha que esta pandemia da Covid-19 pode trazer aqui algumas alterações à configuração política mais tradicional a que estamos habituados no nosso país e até em Vizela? Eu acho que, politicamente, o Covid, não só para o governo, mas acho que nas próprias autarquias, vai ter uma clara influência nos próximos resultados eleitorais. Quer sejam legislativas, quer sejam autárquicas, porque na realidade é algo que as pessoas sentiram e vão sentir muito. Sentiram muito pelo facto do Covid ter chegado e as condições que as autarquias criaram para a população em geral. Ou então, quando o Covid chegou, e as condições que o governo criou de uma forma geral para a população do nosso país. Por outro lado, como ainda estamos a falar de algo de inverno e que inevitavelmente vai ter um grande impacto a breve trecho, quer seja um impacto do ponto de vista económico, quer seja um impacto de um possível segundo surto, o que eu acho é que é algo que vai ser denominador comum nas próximas eleições. E daí dizer algo que me parece muito importante. Isto foi facto para aqueles autarcas que, de certa forma, conseguiram provar que tinham a capacidade de criar uma mensagem de segurança, de conforto à sua população, que isto se torna uma mais-valia, e para os autarcas que, pelo contrário, não tiveram uma intervenção tão significativa, tão expressiva, isto pode usar contra eles do ponto de vista eleitoral. Quanto ao governo, a avaliação já pode ser feita neste momento, mas parcialmente. Acho que a avaliação deve-se dividir em 2 áreas. Uma que é a questão de saúde pública, outra que é a questão económica. Do ponto de vista de saúde pública, acho que os resultados alcançados pelo governo foram resultados positivos. Acho que alguns pecaram e algumas medidas pecaram por tardias, houve alguma, por vezes, alguma indecisão e numa realidade como esta não é positivo. Contudo, genericamente, eu faço uma avaliação bastante positiva do governo no que concerne à matéria de saúde pública. Do ponto de vista da economia, aqui há também em si uma dicotomia. E há uma dicotomia porquê? Porque na realidade tudo vai depender quando possam acontecer as eleições legislativas. Se há ou não há um cenário de eleições antecipadas. Na minha opinião, um cenário de eleições antecipadas até pode ser favorável ao governo, porque quanto mais cedo for as eleições, mais as pessoas se lembram que estamos em crise, que estamos em dificuldade, mas isso que não se deve, na realidade, à gestão desta legislatura, mas relativamente, sobretudo, a um problema que se chama Covid. Até porque, olhando para os antecedentes, verificamos que os antecedentes da ação do governo naquilo que é o cenário económico era algo bastante positivo, de crescimento, contrariamente àquilo que era anteriormente e, em particular, pela capacidade que o governo teve de retirar e desacelerar tudo que eram medidas fiscais muito significativas, muito expressivas, e associar a queda das medidas fiscais ao crescimento económico foi muito positivo. Agora, se na realidade as eleições legislativas não forem tão cedo e se, por outro lado, a economia acabar por cair de uma forma muito expressiva e muito significativa e prejudicar, na realidade, as famílias, as empresas, os comerciantes e todos os envolvidos,
Isto poderá gerar, sem dúvida, aqui um déficit do ponto de vista da popularidade eleitoral do próprio governo. Estaríamos aí com as festas da cidade de Vizela à porta. Este ano tem certamente uma configuração diferente, mas de qualquer forma sente-se motivado a convidar as pessoas a visitarem Vizela neste período? Sinto sempre motivado a convidar as pessoas a virem a Vizela. Não haverá festas, nem serão feitas de uma forma ou uma configuração diferente. Desde que apareceu e surgiu o Covid, a nossa decisão foi suspender em absoluto todas as atividades que pudessem estar na origem da junção de pessoas. E daí que, se temos algumas atividades pontuais associadas à ação do Executivo Municipal, tudo que possa ser eventos, tudo que possa ser atividades de concertos, tudo que possa ser grandes festas, estas foram efetivamente suspensas. A única festa daqui até ao final do ano que nós ainda estamos a avaliar e que depende efetivamente da trajetória do Covid serão, sem dúvida, as festas do Natal. Daqui até lá, nenhuma delas se irá verificar. De qualquer forma, há todo um conselho para visitar. Sem dúvida, é um conselho para visitar, e até porque existe uma grande mais-valia. Quem nos visitou conhece um conselho, quem não nos visitou vai conhecer um conselho completamente distinto, um conselho muito mais renovado, um conselho muito mais projetado para o futuro, mas sem nunca perder as suas raízes e sem nunca perder aquilo que são os seus verdadeiros recursos endógenos, como é, por exemplo, o Monte São Bento, enquanto santuário do nosso padroeiro, que é excepcional, por um momento de pausa, de calma, num período de Covid, um passeio no Parque das Termas e na Marginal Ribeirinha, que são sem dúvida outros dois momentos lúdicos, ou então provar o nosso Linhol enquanto uma das 7 maravilhas, ou então visitar o nosso centro urbano, que dentro em breve estará efetivamente concluído e devidamente inaugurado. Para o final desta nossa conversa, que mensagem quer deixar aos vizelenses que estarão certamente a ver-nos nesta altura, aos vimaranenses também que, estando assim tão próximos de Vizela, que mensagem é que quer deixar para o final desta nossa conversa? Acho que há duas mensagens que podem ser feitas neste momento. Uma é uma mensagem de esperança no que concerne aos 2 pontos que foram focados aqui nesta conversa que tivemos. Relativamente ao Rio, porque eu acredito que será ultrapassado esta questão. Estou até convicto que, se não for resolvido desta vez, muito dificilmente a questão do Rio será solucionada. Poderá haver soluções transitórias, poderá haver soluções passageiras, mas eu acredito que esta será a decisão definitiva e a solução definitiva do Rio, para isso deixar uma palavra de esperança, não só para a população de Vizela, mas para todos os concelhos em torno do Rio Vizela, e que acreditem nesta luta, porque ela vai ser possível. Esta mesma mensagem de esperança é uma mensagem relativamente ao Covid, e deixo-a por um facto que é muito relevante, porque acredito não só na população do concelho de Vizela, mas na população desta região. Eu acho que o Norte tem dado sinais extraordinários do ponto de vista daquilo que é a reação ao Covid e a sua ação, a sua alteração naquilo que é a reconversão do ponto de vista, sobretudo, da indústria têxtil. E daí acreditar que isto irá passar, mas que se vai traduzir não só naquilo que pode representar negativo, mas será sem dúvida um reforço para aquilo que poderá ser o positivo da região Norte no futuro. Por outro lado, e aproveitar este momento também para pedir desculpa aos vizelenses em particular, porque na realidade, estando nós praticamente em obras em todas as artérias do centro urbano, estando em obras em cada um dos centros urbanos das freguesias, Vizela nos dias de hoje tem sido bastante confusa, com muitas confusões a nível de trânsito, com muitos transtornos do ponto de vista em particular dos comerciantes, mas também aqui dizer que este transtorno vai valer a pena, porque na realidade todo este investimento que o Executivo Municipal, que a Câmara Municipal está a fazer, será sem dúvida traduzido numa melhor qualidade de vida no futuro e um maior desenvolvimento económico. Por último, e não menos importante, gostava de agradecer o convite que me foi endereçado, esperar ter estado à altura das conversas que tenho vindo a fazer e eu já tenho assistido uma ou outra, e esperar sem dúvida que isto também seja positivo para que o programa
programa que efetivamente dirige seja uma grande mais-valia. Muito obrigado, Dr. Vítor Hugo Salgado, pelo seu contributo e desejo-lhe muito êxito no exercício das suas funções e, nomeadamente, nesta questão da despoluição do rio Vizela, um rio que vale a pena, ou pelo qual vale a pena lutar para que possamos, um dia destes, banhar-nos eventualmente aí em Vizela. Muito obrigado pela sua participação neste Em Casa à Conversa. Obrigado. Muito obrigado. Foi mais uma edição do Em Casa à Conversa com, desta vez com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Vítor Hugo Salgado. Falamos sobre a despoluição do rio Vizela, falamos também sobre o impacto da Covid-19 neste concelho. O Em Casa à Conversa regressa na próxima sexta-feira, a partir das 21 horas. Cá teremos mais um convidado. Convido-os a subscreverem o nosso canal no YouTube, a seguirem-nos na nossa página no Facebook e a acompanharem a atualidade guimaranense em maisguimarães.pt. Boa noite, até sexta-feira.